navios, aviões, tanques, bombas, armas de fogo, o treinamento e o sustento de milhares de soldados e a lista segue. Você já parou para pensar que, se a raça humana fosse pacífica e não se matasse, não precisaríamos de nada disso? E as toneladas de dinheiro investido em guerra poderiam estar sendo usadas na saúde, na educação. Mas isso é apenas um devaneio, um pensamento que eu gostaria de te apresentar. Infelizmente e sinceramente, esperar um mundo 100% pacífico e sem a existência de armas, as sombras de guerras, é utopia, é fantasia. O que acontece na realidade é que todo país que se preze tem suas forças militares e precisa investir as toneladas de dinheiro nisso. É inegável que, atualmente, estamos vivendo em tempos bons, se compararmos com um passado não muito distante. Há meros 100 anos atrás, o cheiro da Primeira Guerra Mundial já podia ser sentido. Hoje em dia, mesmo que um país não tenha intenções de ataque, ele precisa ter o seu poderio militar para a defesa, precisa ter um exército e suas armas para não se tornar um alvo fácil ou ser invadido. Enfim, como eu sempre costumo dizer, quanto mais voltamos no tempo, mais guerras temos. E o ser humano sempre foi muito engenhoso. Talvez faça parte do senso comum imaginar que as armas dos tempos antigos se resumiam em espadas e arcos com flechas, mas isso é um grande equívoco. Hoje em dia, as armas biológicas são as mais controversas, capazes de espalhar o terror, criar pandemias incontroláveis, causar danos aos corpos e ao psicológico de cidadãos inocentes. As armas biológicas são tão cruéis que os próprios países decidiram criar um pacto proibindo a criação e o estoque delas. E o mais curioso de tudo, armas biológicas existem e são usadas desde a antiguidade. Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos conhecer a história das armas biológicas, quais foram os primeiros ataques usando esse tipo de estratégia, como elas foram evoluindo através do tempo, como lidamos com elas nos dias de hoje e como preparamos as nossas defesas para esse tipo de ataque. Conheçam a loja do canal, que inclusive está com coleção nova, várias camisetas e outras peças de roupa também, com as temáticas incríveis que abordamos por aqui. Cada camiseta é feita em 100% algodão, tecido confortável, costura reforçada, tudo feito com muito capricho. E essa nova coleção foi idealizada por Rafael Mortari, um artista muito brabo que transformou vários temas em estampas fantásticas. Se você quiser conferir, www.deadjack.com.br. Você, com toda certeza, já viu esses símbolos em algum lugar. Eles são os símbolos que indicam que algo possui risco ou é uma arma química, biológica ou nuclear. Os gases químicos e as bombas nucleares exigem bastante ciência e tecnologia, então surgiram há pouco tempo, sendo utilizadas principalmente durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E quanto então às armas biológicas? O que define uma arma biológica? As armas biológicas utilizam organismos vivos ou recursos encontrados facilmente na natureza, como vírus, bactérias, fungos, venenos. E sendo assim, há 3.000 anos atrás, armas biológicas já existiam e eram usadas estrategicamente em guerras. Esse tipo de arma possui duas características importantes de serem acentuadas. Primeiro, elas são consideradas muito antiéticas. São armas cruéis que, quando não matam uma pessoa lentamente,
no mínimo deixam sequelas físicas ou psicológicas, traumas. Segundo, ao contrário de incêndios ou bombas que destroem completamente um lugar, um ataque biológico afeta somente as pessoas, preservando os tesouros ou estruturas inimigas. Os primeiros registros que temos sobre armas biológicas datam de 3.000 anos atrás. Um exército atacante poderia usar cadáveres, corpos em decomposição, atirando eles nos rios e lagos da civilização que estava sendo atacada, contaminando o abastecimento de água de uma cidade e espalhando doenças não apenas nos cidadãos comuns, como também no exército inimigo. O caos se instalava e as defesas enfraqueciam. Ainda na antiguidade, existiam também as bombas de insetos, jarros de cerâmica lotados de aranhas, escorpiões, ou pior ainda, abelhas e vespas. Esses jarros eram disparados para dentro das muralhas ou na direção dos soldados inimigos. Por mais que possa parecer exagero, para um soldado enfrentar milhares de abelhas às vezes poderia ser muito mais difícil do que enfrentar milhares de outros soldados. Jarros de cerâmica também podiam ser usados para disparar cobras venenosas no convés de um navio, o infestando e assustando os tripulantes. Seja com os jarros de inseto ou com os jarros de cobra, a ideia era dar um inimigo a mais pro inimigo. E falando em cobras, o veneno delas também era usado em pontas de flecha. Muitas vezes, pontas de flecha também eram mergulhadas em fezes ou corpos em putrefação. Dessa forma, não importa que a flecha acerte a cabeça ou o coração do inimigo, ele vai morrer de qualquer jeito, ou por envenenamento ou por infecção. Espero que com isso tudo já dito, esteja ficando claro que uma arma biológica pode ser extremamente simples, mas ao mesmo tempo sempre vai ser extremamente cruel. Avançando mais para a Idade Média, temos a famosa história envolvendo a Peste Negra. O Império Mongol estava cercando a cidade de Kaffa, um lugar que fica ali no sul da Ucrânia. A cidade era próspera, bem-sucedida e com muralhas difíceis de serem invadidas. Tudo isso aconteceu mais ou menos em 1343, bem no início dos surtos da Peste Negra. Então, o que os mongóis fizeram? Levaram cadáveres de pessoas que foram mortas por aquela doença misteriosa até os portões da cidade de Kaffa, colocaram esses corpos em catapultas e jogaram para dentro das muralhas. Imaginem o horror de ver os corpos se despedaçando pelas ruas da cidade, quebrando os telhados e caindo dentro das casas, espalhando aquele odor podre. Mas isso não foi nada se comparado ao que veio nos dias seguintes. A peste negra foi se espalhando pela população de Kaffa como fogo num palheiro, e os mongóis conquistaram a cidade praticamente sem perder soldados. Acontece que a população da cidade de Kaffa, sem ter para onde ir, acabou se espalhando em todas as direções da Europa. Se acredita que esse foi um dos principais fatores para a peste negra ter se espalhado tanto e tão rápido. Existem algumas outras especulações de que outras civilizações também aprenderam e usaram essa técnica de catapultar cadáveres contaminados, mas usando varíola. E pois bem, os povos antigos e medievais usavam armas biológicas dessa forma, mas sem entender muito bem o que acontecia. Se acreditava que serpentes eram criaturas do diabo, por isso eram venenosas, e que a peste negra era um castigo divino. Mas a ciência veio.
Hoje em dia temos plena consciência da existência dos seres microscópicos, como os vírus. Também temos a teoria microbiana das doenças, que nos diz que esses micro-organismos podem nos causar centenas de doenças diferentes. A bacteriologia, ciência que estuda unicamente as bactérias. Sabemos como os diferentes tipos de venenos afetam o nosso corpo, e o problema é que, com todo esse avanço, as armas biológicas também evoluíram. Durante parte da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, existiu a famosa Unidade 731, um centro secreto do exército japonês destinado à pesquisa e desenvolvimento de armas químicas e biológicas. Esse lugar tem uma história muito longa. Lá foram cometidos crimes de guerra, experimentos bizarros em seres humanos vivos e o que interessa para nós aqui nesse tema: ataques biológicos contra a China. A Unidade 731 direcionou bombas para a China, contendo milhões de piolhos e carrapatos infectados com a peste bubônica, a peste negra. E o pior, esse ataque não foi direcionado para soldados, para pessoas que faziam parte da guerra. Foi em civis, em pessoas inocentes, ou seja, foi o que chamamos de bioterrorismo. Eu sei que eu já disse isso, mas eu quero reforçar agora mais uma vez. Armas biológicas são as mais cruéis e perigosas que existem, sendo algo extremamente antiético e irresponsável. Os princípios de alguém ou algum governo que usar algo assim hoje em dia já devem estar extintos. Primeiro, como já vimos, existe o fator do terror psicológico. Sinceramente, nós estamos no YouTube e eu não posso e nem devo usar imagens muito chocantes, mas pelos relatos de guerra, você já pode imaginar o nível da coisa. As vítimas de certos ataques dizem que passaram por coisas piores do que a morte, ou que preferiam ter morrido. O segundo ponto é que armas biológicas podem não destruir o espaço físico, como mencionamos, mas ainda é muito difícil manter o controle sobre elas. Nunca se sabe o quanto uma doença vai se espalhar. Ainda mais nos dias de hoje, o mundo está muito mais rápido e conectado. Avião, trem-bala, simples automóveis. Viajamos de um ponto para outro com muito mais rapidez. Atacar um lugar com um vírus ou uma bactéria que transmita alguma doença contagiosa pode ser algo muito perigoso e, como eu disse, irresponsável. Enfim, as armas biológicas estão mais do que apresentadas. Agora, o que fazemos para nos defender delas? Pois bem, teoricamente, o uso de armas biológicas e químicas está proibido no mundo inteiro. No dia 29 de junho de 1972, quase 50 anos atrás, aconteceu a Convenção sobre Armas Químicas e Biológicas. Foi uma convenção internacional, onde todos os países entraram num acordo: proibir a produção, o armazenamento e principalmente o uso dessas armas no mundo inteiro, além da destruição das armas existentes. Esse acordo é uma teoria e é um bom pacto entre os países, é algo importante. Porém, vez ou outra, algum país deixa escapar alguma coisa, alguma pista que no mínimo nos faz desconfiar de que pesquisas estão sendo feitas ou bactérias e vírus estão sendo manipulados em laboratórios. Como em 1995, onde o governo iraquiano comprou 10 toneladas de meio de cultura, falando de uma forma muito simplória e resumida para que qualquer um entenda. Meio de cultura é um recipiente contendo todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento dos micro-organismos. Mas o pacto ainda está feito.
Todo o país também costuma contar com centros de pesquisas biológicas. Os Estados Unidos têm os Centros de Controle e Prevenção a Doenças, por exemplo. No Brasil, temos o nosso querido Instituto Butantan. Esses centros costumam armar as nossas defesas contra agentes biológicos, sejam eles vindos de ataques de guerra ou causas naturais, como uma simples picada de cobra ou a pandemia que estamos vivendo. Vacinas, antídotos, tudo provém desses centros. Então temos todos os motivos para nos assegurar e confiar neles. A ciência é o norte da humanidade. Lembre-se de passar lá na loja www.daddyjack.com.br. O frete é grátis em compras acima de R$200 para o sul e sudeste, de mais regiões frete grátis acima de 300. Além de receber um produto de qualidade, você me ajuda muito a manter os vídeos. Valeu? Espero te ver no próximo vídeo. Fui!